Acabei de finalizar um treino bem mais ou menos aqui meu, e enquanto eu corria, na verdade, eu tenho pensado nisso nos últimos 2, 3 dias, né? Último fim de semana eu corri a minha meia maratona, né? E eu já falei sobre isso em outro vídeo, sobre você se reconectar, se reencontrar e tudo mais. E depois que eu descansei acho que uns 2, 3 dias, bateu aquela necessidade, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Né? Porque eu tinha estabelecido uma meta, tinha estabelecido um alvo, eu estava treinando para isso, eu cheguei lá, eu concluí, e aí bate aquela falta de ânimo para fazer aquilo que precisa ser feito, né? De alguma maneira, tipo, caramba, por que eu vou levantar agora? Por que eu vou treinar agora? Por que eu vou sair para correr agora se eu já consegui fazer aquilo que eu me propus a fazer? E muitas vezes eu acho que, tipo, a gente tem muita dificuldade de lidar com a linha de chegada, né? Porque o que se faz depois que chega naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento que se planejou que se queria chegar, né? E muitas vezes é exatamente nesse ponto que a gente falha, nesse ponto que a gente fracassa, porque a gente não encontra novamente o ânimo necessário para fazer de novo aquilo que precisa ser feito, né? E eu gosto muito de pensar, e é o que tem me ajudado agora, né? Tipo, pensar na seguinte perspectiva, como se a Terra Prometida ela não fosse um lugar de chegada, né? Mas um lugar de partida. Não um lugar onde as coisas elas acabam, mas é um lugar onde as coisas começam. E se a gente parar para pensar que o lugar que o Senhor tem para nós, ou o lugar que a gente tem para chegar, ele não é um lugar que a gente chega e descansa, mas sim um lugar que a gente chega e trabalha, né? Mas não um trabalho pesado, com fardo, um cansaço, mas um trabalho alinhado, né? Com aquilo que a gente nasceu para ser, um trabalho conectado com as palavras, com as promessas, com os objetivos, com aquilo que a gente pode fazer, né? Então, uma coisa que tem me ajudado e talvez possa te ajudar nesse processo também é entender que a nossa terra prometida, ela não vai ser um lugar de descanso, mas ela vai ser um lugar de trabalho. A própria palavra fala que enquanto o povo estava no deserto, o maná caía do céu, mas a partir do momento que eles chegassem na terra prometida, eles iam precisar cultivar, eles iam precisar semear, eles iam precisar plantar, né? Imagina, se o trabalho fosse algo que fosse suficiente para fazer eles desistirem de entrar na terra. Não. Então, depois que você chega em um lugar, depois que você alcança um objetivo, depois que você realiza um objetivo, a resposta é: eu preciso continuar trabalhando. Não para dar um resultado, mas para continuar caminhando em direção daquilo que eu nasci para ser. Então, é isso que tem me motivado nesses últimos dias, e eu espero que de alguma forma também possa fazer sentido para você, para sua trajetória. Não para, porque o caminho para a gente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós é continuar trabalhando naquilo que Ele nos confiou, né? Então é isso. Espero que te ajude, que Deus abençoe e é nóis.